Bom dia, bom dia, bom dia. E mais um dia chegou, terça-feira. Você fica contando os dias também? Eu não, só lembro aqui na hora que eu vou fazer a live. Bom dia, Denise. A gente é disruptivo mesmo, né, bicho? Ai, senhor, ontem eu fiquei cansado, hein? Meu Deus do céu. Tô fazendo umas salas no Clubhouse que só por Deus, viu? Cada história, uma mais surpreendente que a outra. Isso é muito top, viu? Essa parte aí do Clubhouse, da gente estar em conexão com a pessoa, né? A gente, é pesado ali, tanta história pesada, né? E eu não tinha nem ideia na vida que eu um dia estaria dentro de um lugar ajudando pessoas, como eu fiz ali agora, né? A gente tá com uma sala. Vamos desligar a música, porque a gente já acordou e quem tá acordado não precisa mais de barulho na orelha, né? Então, assim, tem a sala que eu montei com mais duas amigas, chama Uma Vida com Propósito. E passa cada caso lá, bicho, uns negócios um mais louco que o outro. Então, assim, bom dia, Frank, seja bem-vindo. Então, assim, são histórias que eu fico, aí a pessoa chora, né? São tantas emoções. E aí você vê o quanto é importante a gente estar aberto, né? Literalmente aqui o nosso ouvido, porque ali você só ouve, você não vê, né? Você só vê as fotinhos, na verdade. E você conseguir conectar por intermédio de uma voz a pessoa a você. E eu estou super feliz com isso, né? Porque a gente já vinha meio que desacreditando de algumas coisas, porque as pessoas criaram certas aversões, né? Porque a gente tem o problema da rede social, que tem gente que ainda não entendeu, bom dia do personal. Então tem gente que ainda não entendeu ainda a questão das redes sociais, e aí fica naquela, é porque isso aí só tem fofoca, é porque isso aí não sei o que mais. Clubhouse não tem, bicho, lá é faca na caveira. Lá você entrega o que você sabe. Não dá para você ter script, porque as perguntas vêm do nada, então assim, eu acredito, para quem quer treinar aí o quanto tem plasticidade mental no que já estudou, o melhor lugar para você saber se você está apto para fazer algumas coisas que você pensa no off é lá dentro, porque ali você pode treinar. Você vai treinar oratória, você vai treinar a questão da garganta, que você fala muito. Bom dia, Rafa. Então assim, é muito louco quando você para analisar o quanto, né, a gente parece que está voltando no passado. Eu lembrei do rádio, né, a pessoa fala rádio, do rádio, que durante um tempo na minha vida a gente só ouvia, não tinha televisão em casa, então não tinha um rádio. Eu lembro nítido, era um rádio, ele era de madeira, e ele tinha um seletor, e tinha um negócio que corria assim, ó, tudo de um lado para o outro na tela, assim, um ponteiro vermelho, e a parte do alto-falante era como se fosse umas rendinhas, um negócio engraçado, eu lembro do rádio nítido na minha cabeça. E era aquilo que minha mãe ligava de manhã pra gente ficar ouvindo. Então, assim, era tudo através da audição, né, que a gente tinha que ter as comunicações na minha época. Então, aí hoje eu tô ali sentado 2, 3 horas ali, ouvindo. Não tem nada, você só tem o celular na sua frente. Então, quanto que as coisas parece que elas voltam para um estado anterior. E a gente sempre fala isso, mas é muito louco, né? A vida, ela retorna em alguns momentos. E aí você fala assim, caraca, bicho, eu já passei por isso. E agora a geração de agora de novo vai ficar ouvindo, né? A gente vem pro Instagram, faz as lives e tal, legal, mas lá é só ouvir. E aí, como é que fica, né? É legal porque você põe um fone de ouvido e fica ouvindo. Eu vou pra academia, eu fico ouvindo. E você participa, tal, se você quiser. Então é muito interessante, né? Quem está lá dentro hoje está vendo o quanto que uma pitada de um negocinho que já existia volta e aí faz um boom, né? É muito importante você estar, hoje eu vou falar disso, ó, posicionado. E o posicionamento está aqui dentro também, ó. É isso que é o problema. Porque eu quero me posicionar reto aqui, ó. Preciso ficar reto pro telefone. A Valéria, que é a minha personal personal face, ela diz, fique reto, põe o tronco, porque senão você vai ficar olhando para a pessoa de lado, né? Então eu tô tentando, tá? Se ela aparecer por aqui, Rafaela Pito Alves. Então ontem foi um dia muito importante, né? Porque a gente falou do que ontem. Hoje, ó, presta atenção no tema de hoje, ó. Composição de valor. Você vai falar, o que será que é composição de valor?
Hoje eu vou fazer. Ó, pessoal, eu tô tentando reduzir a live aqui para liberar vocês mais cedo, mas é difícil, mas eu tô tentando. Então, quem está dormindo não está produzindo, e essa célebre frase só quer dizer o seguinte: você pode até achar que você está produzindo, mas se você não está prosperando, é que você está produzindo, você está gastando energia no lugar errado. Então, o importante não é só você achar que produz, é ter efetivo resultado. E ontem o tema foi: não ache culpados, ache parceiros. Porque na vida a gente precisa de parceiro, né? Seja na nossa vida pessoal, seja nos negócios. E hoje vocês vão ver como é importante ter pessoas nos negócios, tanto como na vida pessoal. Porque quando existe equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, tudo flui. Tudo vai fluir, mas a energia principal vai vir da vida pessoal. Porque antes de você ser alguém, estar um profissional, você é um ser humano. Então primeiro vem o ser humano e depois vem a profissão. Depois vem as coisas que você faz. Você não nasceu fazendo o que você faz. Então primeiro vem o ser humano. Primeiro você armazenou dentro da sua cachola trocentas ou milhões, né, de crenças. Então você hoje está alguma coisa. Então você precisa entender principalmente que você é uma pessoa. Quando você entende que você é uma pessoa, você cura a primeira pessoa. Quando você cura a pessoa, você cura as demais coisas da vida. Então tudo é uma dosagem dentro de algumas coisas que a gente vai fazendo, e os ciclos da nossa vida lá atrás é muito importante no agora. Então quando a gente fala literalmente que você precisa se conhecer, e a gente fala muito do autoconhecimento, é muito necessário. Porque às vezes você está fazendo algo que nem é o que você quer. Você está fazendo porque você está agradando alguém. Alguma coisa aconteceu no caminho e você simplesmente só foi querer agradar alguém. Direto eu escuto relatos de pessoas, e é engraçado que na advocacia onde mais vem gente falando isso. Ah, eu fui fazer a faculdade porque minha avó queria. Ah, eu fui fazer a faculdade porque meu pai era o sonho do meu pai. Ah, porque não sei o quê. No meu caso não foi, pessoal. No meu caso eu que decidi fazer. Não teve essa interferência, assim. Acho que meu pai nunca falou isso. Ah, quero que você seja advogado. Ele nunca falou. Ele só falou assim: estuda, porque é o estudo que vai te dar alguma coisa na vida. Eu acredito que o estudo me ajudou, sim. Né? Eu acredito que por ter N fatores na minha vida, né, como ser negro, toda vida de pobreza, aquela coisa toda, o estudo ele me alavancou, sim, porque as pessoas te veem diferente. Tipo assim, querendo ou não, a pessoa tem que me chamar de doutor quando eu estou de terno dentro de um fórum. Então, doutor é um nome pesado, né? Você fala doutor, né? Então, você traz, sim, uma autoridade quando você tem uma profissão. Mas, às vezes, não precisa se você tiver um outro viés. Uma forma de você surgir já totalmente intencional e direcionada. Quantas pessoas que você deve conhecer que não tem faculdade, mas faz o que gosta e está super próspero. Então a sacada é entender se você está ou não dentro do lugar que você quer estar e do momento que você quer estar. Então quando eu falei ontem, não procure culpados, procure parceiros, é que você tem que estar antenado o seguinte: quando algo não dá certo, você tende a procurar os culpados. E quando você faz isso, tenha certeza que você está no caminho errado. Pode ter certeza, se você é aquela pessoa que ainda aponta culpado, você está no caminho errado. Biciro, como sabe disso? Ah, já fiz isso pra caramba. Eu adorava achar culpado pros meus problemas. E aí eu mesmo não o enxergava. Hoje eu escuto pessoas, eu pergunto para as pessoas, para saber se eu não estou fazendo algo que está contra alguma coisa. Porque às vezes não é só princípios e valores, às vezes são coisas do seu dia a dia, coisas sutis. Tem até um livro aí que eu quero ler que ele chama... Hábitos atômicos, que são micros hábitozinhos, porque eu falei de hábitos 15 dias, mas são esses hábitos mais, que são esses que a gente está na nossa cara, a gente não enxerga porque não quer, mas tem os micros hábitos, que é muito importante a gente entender. Eu vou ler esse livro, opa, o Black Coach Cipriano, grande pessoa aí, conheci ontem, um cara fantástico, extraordinário aí também, e já traz no nome aí que é o Coach Cipriano, né? Muito Black Coach. Black, ficou legal, hein? Black Coach Cipriano, ficou legal aí o nome. Então, assim, quem que é agora com... Ah, tá, bem-vinda também à live. Então, outra coisa, não procure justificar as coisas que você não fez. Não fique se alimentando, tentando justificar. Se você não fez, você só assume. Putz, não fiz, bicho, mas eu vou fazer. E aí você faz. Porque quando você só justifica, tudo você vai justificar. Tudo, a sua vida vai ser de justificativas e arrumar culpados. O tempo inteiro você vai fazer isso. Porque você vai criar o hábito. Ó, Alexandre, advogado de atitude, seja bem-vindo, meu amigo. Então, assim,
Quando você se torna uma pessoa que você só aponta culpado e você só justifica, você é aquela pessoa, aí você vai se identificar se você é ela, reclamona, reclama de tudo. Ah, Psyro, como assim? Reclama de tudo. Reclama do dia, reclama da chuva, reclama do sol, reclama do trabalho, reclama dos amigos, reclama da família. Você é reclamão ou reclamona, fica reclamão. E a pessoa reclamona, presta atenção, ela cria uma energia negativa. É da natureza isso daí, tá, gente? Agora, pergunta pra mim, você quer estar perto de alguém negativo? Nem a pau, os bichos. Ninguém quer estar perto, ninguém se conecta com a negatividade. Ninguém quer estar perto de alguém negativo. É por isso que a gente sempre fala, no rapport, o principal é o que? Ó? O sorriso no rapport. Você chegar assim, ó, não vai, bicho. A pessoa fala, ixi. Então assim, você tem que sempre estar ó, com o ar de felicidade, não de alegria. Alegria passageira, felicidade é estado interno. Então assim, ó, o Black tá falando, transe negativo, exatamente. Então assim, você vai trazer só energia negativa, só gente ruim para perto de você, porque a energia atrai, tanto a positiva como a negativa. E aí o reclamão vai estar andando com um reclamão não reclamão. E aí vão ser um povo reclamão. E aí o que você vai prosperar na vida? Não vai. Você vai tentar, mas você não vai conseguir. Porque é muito difícil, você precisa de pessoas. E pessoas se conectam a você porque você tem algo extraordinário, senão elas não se conectam a você. Então, ó, energia negativa, ela contagia. Só que ela fica com você. E aí você tenta transmitir para outra pessoa que é positiva, ela se afasta. Por isso que tem gente que fala assim, nossa, a pessoa não ficou perto de mim. Mas olha a sua energia. Às vezes a gente, presta atenção, ó, e aí o Black vai falar se eu estou errado. Nós, quando estamos numa sessão que ela é muito pesada, a gente tem que mentalizar e arrancar, sair do campo energético. A gente tem que sair fora dele. Porque se a gente acaba uma sessão e não faz nada, a gente carrega aquela energia negativa para dentro da gente. E às vezes você vai passar perto de mim e vai falar, nossa, que cara pesado, porque eu tô com a energia do outro. Porque a gente é assim, a gente é ser energético. Então a gente absorve a energia do outro. Então é muito bom, nós, coaches, eu pelo menos, que mexo com a parte de trabalho com o expert, desenvolvimento pessoal, que faço todo esse trabalho de fazer as sessões, a gente sabe o quanto é importante ter o campo, né, de energia que a gente vai entrar e a hora que a gente vai sair, o que eu vou deixar. Então a gente fala sempre assim, ó, eu deixo o que não me importa e fico só com aquilo que me interessa. Então a gente sai e entra de campos o tempo inteiro. Então no Clubhouse, por exemplo, é muito pesado lá. Quem está participando sabe disso. Então é muito louco isso na vida da gente. Então, pessoal, vamos acordar já me pegando esse aviãozinho aí, ó, mandando para 3 amigos para mostrar para eles o quanto é importante eles terem a mente focada na prosperidade. E aí eles vão entender o porquê que a mente tem que ser focada na prosperidade e não no vitimismo e não na aceitação. Quando eu falo de composição de valor, aí eu vou te perguntar, quanto verdadeiramente você acha que você vale para o mercado de trabalho? Então, quanto você acha que você vale para as pessoas? Quanto você acha que você vale para o trabalho, para o mercado, para as coisas que você faz como profissional? Ó, o Black está falando aqui, perfeito, somos seres eletromagnéticos, atraímos e enviamos energia o tempo todo e isso atrai. Exatamente, vocês viram que eu não estou falando besteira não, né? É bom ter um cara aqui que é um expert também, que ele vai trazer as informações corretas. Então assim, ó, quanto verdadeiramente você acha que você vale para as pessoas e é valor mesmo, de quanto que você entrega, o quanto que você é bom no que você faz. Tá? Porque isso é tão importante, você saber o quanto é o seu valor, mas não é o que você acha, é o que as pessoas ou o mercado de trabalho acha de você. E aí você vai entender o porquê que às vezes você não está dando valor devido. E aí é você que é o culpado disso, tá? O que agrega a esse valor que você acredita que vale? O que agrega a isso que você pensou aí? Putz, eu tenho um valor. Eu sou uma pessoa que eu faço isso, então eu tenho valor. O quanto isso, quando a pessoa te pergunta numa conversa de elevador, você consegue passar para ela que você tem esse valor. Porque para você convencer alguém, pessoal, no rapport, que eu já expliquei isso para vocês em várias lives, é isso aqui, é rápido. É uma coisa que você vai falar, que a pessoa vai falar, uau, preciso dessa pessoa. É mais ou menos assim. Tipo, você tem uma dor agora. Você é uma pessoa que deve ter problema para arrebentar no sentido de, putz, minha casa não tá legal. Ah, é porque eu briguei no meu relacionamento. Ah, é porque o meu trabalho, putz, meu chefe é chato pra caramba. Ah, eu tô fazendo o que eu não gosto. Ah, é porque eu queria sair disso aqui. Você tem um monte de dores. Aí qual que é o remédio? É um expert.
O expert vai chegar lá e vai olhar onde está o seu problema maior e vai te dar a cura. Mas não é mago, não. Isso aí é por intermédio de técnicas, metodologia e ferramentas. Então, assim, ó, você realmente sabe qual é o seu valor? De verdade. Quando você para pensar em valor, assim, você fala, putz, eu tenho tudo isso de bagagem. Quando alguém chega para comprar os seus serviços, você sabe dar o preço? Aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é valor e o que é preço? Não tem nada a ver com a outra. Valor é aquilo que você entrega, aquilo que você tem de expertise. E preço é aquilo que vale o que você tem para entregar. Então é muito louco. Quando a gente está na advocacia, e os amigos advogados que estão na live vai falar se eu estou mentindo, o que mata advogado é a prostituição. Os advogados são prostitutos. Os médicos não são tanto não, tá? Porque eu vou nos lugares, as tabelinhas é igualzinho lá, tá? Sempre para cima, nunca para baixo. Eu nunca fui numa consulta num lugar que eu cheguei no outro lugar era barato, não tinha. Então assim, eu acredito que a classe que mais se prostitui nesse sentido é os advogados. Eles se prostituem mesmo. Então não tem valor. Você acaba não tendo valor. Por quê? Porque você aceita o que te impõe, não aquilo que você tem certeza que vale. Se você é um cara que você estudou pra caramba, você é pós-graduado, você é expert na área, você tem que ter o seu valor. E a tabela da OAB, que ela vem determinando, ela é o mínimo aquilo ali. A gente é mais do que aquilo. Aquilo seria o mínimo. Só que o que acontece? A gente não respeita nem a tabela da OAB na hora do desespero, né? Somente os caras que saem da faculdade, os recém-formados. Sai doido. Se pagar 10 reais para fazer a audiência, a pessoa faz. Então, assim, qual o valor que você está gerando para a categoria? Nenhum, zero. Vocês conhecem um advogado de verdade bilionário? O advogado sozinho, eu pessoa, vou falar disso ainda. Não, não tem como, é possível. Nossa, o cara pode ter ficado sozinho a vida inteira, não consegue, não tem como, é impossível. É cientificamente comprovado, não tem como. Então, assim, perceba que, às vezes, a forma com que você está agindo, você só está atraindo as pessoas ruins. Porque quando você não gera o valor, ou você acha que tem, a pessoa ela dita o seu valor, acabou. Você não tem o valor, porque é a pessoa que está ditando. Então é muito importante você entender que é o seguinte, o que determina o seu valor são 4 fatores. Eu vou te falar um por um para você entender se você se encontra dentro deles ou não. E isso tem tudo a ver com a mente focada na prosperidade. Porque, já falei, ó, a gente, antes de ser profissional, somos pessoas. E como pessoa, a gente precisa entender o que a gente é para cobrar lá no mercado de trabalho. Você não é sua graduação, seu conhecimento, o Black está falando aqui, ó, você não é sua graduação, seu conhecimento, mas o impacto que você causa na sua e na vida das pessoas. A entrega valiosa tem preço alto. Exatamente. Quem define as coisas da sua vida é você. Quando alguém passa a definir as coisas da sua vida, é que você não está no governo da sua vida. Ou seja, você sabota a sua própria mente. Porque a sua mente vai sempre acreditar que o que vai valer é o que o outro faz. Aí você aceita. A gente vai aceitando coisas, por isso que hoje eu tento de tudo que é forma. Ó. Eu faço um orçamento, vamos ver se volta top. Então, eu quando eu faço um orçamento, eu já faço o que é o meu mínimo. Eu tenho um exemplo, eu precisei vender um carro. Olha que louco isso, vou falar isso. Ó. Fui vender um carro. Aí eu anunciei o preço abaixo da tabela FIP. Olha que louco. Normalmente você vende pelo preço da tabela. Mas eu falei, eu quero vender rápido, vou colocar abaixo. Aí as pessoas mandavam proposta menor do que aquela, mas infinitamente. Tipo 5, 6, 7, 10 mil abaixo. Aí eu falava, pô, já está o preço abaixo da tabela. Carro zero. Carro, sei lá, tinha 7, 8 mil rodados. Não tem sentido, né? Aí eu fiquei quieto. E aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar valor acima da tabela FIP. Olha como que é a mente humana. Quando eu coloquei acima, aí apareceu gente mandando proposta no valor da tabela. Aí eu falei, por quê? Porque é assim, o ser humano, ele que quer ditar o preço, ele não quer que seja você. Porque para ele, ele sabe o seu valor e não você. E aí a pessoa quer chorar. Eu falei, não, o preço é esse. Aí foi muito engraçado, que uma das pessoas, quando ela mandou o preço, ela falou, eu tinha visto que esse carro estava mais barato. Aí eu falei, então, é que eu estava com pressa para vender, agora não estou mais. Aí o cara falou, não, eu quero ver o carro. Aí quando a pessoa veio ver o carro, ela falou, cara, você acredita que eu não comprei da outra vez que eu vi? Porque eu falei, como que o cara tá vendendo um carro desse mais barato que a tabela FIP? Deve ter algum problema no carro. Aí que louco que é a mente humana.
Aí eu falei, não, é que eu tava querendo vender rápido. Aí o cara falou, putz, perdi a oportunidade. Aí ele chorou para tentar ver se eu fazia o preço dele. Eu falei, não, é o preço que tá aí. Então, assim, você consegue entender que é você que tem que ditar o seu valor? Porque quando você vê a pessoa, ela fala assim, você está vendendo por 100, a pessoa fala 90. Quem que está ditando o valor? Ela ou você? Vamos fazer meio termo. Não tem meio termo. O preço é esse. O seu valor é o seu valor. Se você já colocou, lógico, você não pode ser aquela pessoa doida também, né? Que um negócio vale algo que é vender pela estratosfera. Não existe. Mas o que é o palpável, o real, o verdadeiro? Então, o preço é aquele. Isso é coisa do brasileiro. Sempre falo isso, o americano é o que é. Tá aquele preço, é aquele preço, você leva se você quiser. Então, ó, no seu negócio, no seu negócio que você faz, aí como profissional, existe um teto que limita você produzir mais? Eu vou te explicar. Quem produz pouco, o resultado financeiro será pouco. E o que seria isso? O eu, pessoa limitado. Porque tem a empresa limitada. Então, assim, o eu, pessoa limitado, é a mente focada na pobreza. Por quê? Porque não é produtivo. Quando você vai fazer algo por você, vou dar um exemplo. Por que advogado que não prospera, ele está sozinho? Porque ele não entendeu a lógica de tudo. Quando você tem pessoas desenvolvendo aquilo que você sabe por você, você consegue escalar isso daí. É escala. O que faz você prosperar são escala. Por isso que os grandes escritórios grandes não começaram grandes. Eles começaram com eu, pessoa limitado. Só que o cara entendeu a sacada. Pô, se eu tiver mais um advogado, eu consigo ter mais tempo para fazer isso. Se eu tiver dois, mais tempo para fazer isso. E qual que é o principal em todo o negócio? As conexões que você vai fazer fora dali. Então, o mais importante são as conexões. Então, você tem que estar antenado ao que você está fazendo. Porque você tem que ser, não eu, pessoa limitada, você tem que ser nós, empresa. O nós, empresa, é mente focada na riqueza. Isso é muito importante. Porque quando você entende que você não é só uma pessoa, você é uma empresa, as coisas vão funcionar como empresa. Porque a empresa é uma engrenagem. Ela tem os departamentos, ela tem as pessoas, desde a recepcionista até o departamento de cobrança, até o financeiro, aí você tem a área de compras ou não. Enfim, é uma engrenagem. E quando você não tem essa engrenagem, você não consegue ser eu empresa. Eu aprendi que a gente precisa de pessoas quando eu desenvolvi o marketing digital. Olha que louco que foi isso. Em 2011, depois de trabalhar até 2009, 2010 para a empresa, eu fui empreender em 2009 para 2010 e saí da empresa de CLT em 2010. Em 2011, eu fui entender o que era negócio quando eu entrei para o marketing multinível. Quem não sabe o que é marketing multinível, tem várias empresas aí hoje, Rinotê, Mary Kay e tal. E na época tinha uma empresa e eu entrei junto com um dos caras hoje que está até no mercado aqui, que ele é um player muito grande. E aí o que a gente começou a entender? Que quanto mais pessoas eu colocava na rede, mais rendia e mais tempo eu tinha para fazer outras coisas. Então ficou muito claro ali que empresa precisa de pessoas. Não dá para ser o eu pessoa. Por mais que você fale assim, cara, mas eu tenho isso, mas tá, o que você está fazendo sozinho que você poderia estar fazendo com alguém em parceria? Por isso que o reclamão não tem parceiro. Você tem que ter parceiros em tudo que você faz. Conheci um cara que é o neto da Quatá, na época eu acho que ele era um dos sócios principais lá. E ele falou algo muito importante, ali, que caiu minha ficha também, ele falou, me chamava de Luhan, né? Ele falou assim, Luhan, o negócio é o seguinte, a melhor coisa do mundo é você ter sócio, porque você sofre quando tem que sofrer e ri quando tem que rir, mas junto com alguém. Então isso é importante sim, ó. Então quando você tem a ideia da sacada que você pode escalar o negócio, faça um projeto, dê data para isso que você está fazendo, mas coloca no papel, tudo é no papel, pessoal. Então quando você põe a data, você vai entender exatamente o que você está fazendo e até onde você quer ir. Então quando você começa a entender que é de pessoas, você vê que nenhuma empresa que ela está prosperando, ela é eu pessoa. É muito difícil eu pessoa prosperar. Você pode ter o dinheiro, como a gente sempre fala, para pagar as contas. Mas para você falar assim, estou ganhando dinheiro para arrebentar, é muito difícil. Por quê? Dinheiro é o resultado do que você faz. Então você sozinho consegue trabalhar quantas horas por dia? Se você quiser. Você não consegue trabalhar mais de 16, não dá, o corpo não aguenta. A mente não aguenta. A minha mente é assim, ó, eu produzo um top pensamento umas 8 horas por dia. Então você vê, quando eu extrapolo isso, já fica aqui, ó, pum, entendeu? Então é muito importante isso daí. Então aprenda que você não pode ser o eu pessoa limitado, você tem que ser nós empresa, é muito importante. Outra coisa dos fatores, que é a qualidade. O serviço que você oferece
é o mais do mesmo ou tem um diferencial? É. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou advogado. Mas e aí, o que você tem de mais? Ah, não, eu tenho pós, eu tenho tal, mas aí muito também tem. Mas o que você tem de mais? Ah, eu tenho inglês. Aí tem uma galerinha que já não tem. Quanto mais diferente você for, mais você tem para entregar e mais a pessoa vai se sentir segura. Aquele cliente que você nem imaginava atender, ele vai te dar moral. Então assim, mais do mesmo. Você vai ter concorrente para arrebentar, bicho. O mais do mesmo. Quando você tem um diferencial, é ali que é o pulo do gato. Como criar diferencial? Analisando sua área. A gente, quando está dentro de um negócio, não para ver. A gente só fica ali, né, fazendo o mesmo. E aí que você começa a identificar problemas. Eu lembro que eu ia por fora, eu ficava vendo umas situações, olha isso. E eu tô falando de verdade que eu vou falar para vocês, e eu acredito que foi o cara que foi propulsor em usar tablet dentro de audiência. Que eu já tinha, antes do PJE eu já carregava tablet. Porque eu sou advogado, chegava aquele monte de pasta na mão, que coisa ridícula aquilo ali, pelo amor de Deus, um monte de pasta. Eu chegava com o tablet, aí tava tudo ali, os processos. Eu precisava anotar a audiência lá e digitava. Eu fui fazer uma reunião num grande escritório, aí sentamos na mesa, sei lá, 12 advogados, e o pessoal falando e tal, aí os caras tudo com papel, eu só abri o tablet na mesa assim, ó. O pessoal olhou pra mim e falou, aí os caras falaram, meu, doutor aí é outro nível. Aí o cara do escritório, que era o dono, falou, não, pode parar, todo mundo a partir de agora eu quero vocês com o tablet. Olha o cliente, né? Você chegar no cliente com aquelas pastonas debaixo do braço. Hoje não precisa mais, né? Nem sei se tem gente que faz isso, faz tempo que eu não vou no fórum. Mas você consegue entender que é um diferencial que faz você sair desse monte do meio ali, ó, e aí você tem o quê? Valor. Porque a pessoa vai ver você com outros olhos. Você consegue entender como é muito louco? É um detalhe que você precisa. E aí, ó, quando eu fui pro empreendedorismo, eu tive uma cervejaria que era uma balada. Balada por balada tinha um monte. Tinha umas 3 na região. Né? E o que fazia o público ir na minha? Por que aquele público ia na minha balada e não ia nas outras? Se as duplas revezavam na região. Por quê? Porque a gente trazia um público seleto. Olha que louco. A gente frequentava muitas baladas em São Paulo, sertaneja. Quem não conhece o Villa Country, a gente ia muito no Villa Country. O que a gente fazia? Arrastava o pessoal do Villa Country para nossa balada. A pessoa tem a lata diferente. E aí o pessoal daquela região se agrada com essas pessoas. Entendeu ou não? Então eles querem estar onde estão as pessoas que vão nas baladas mais top. Então a gente começou a fazer isso em vários lugares. São José, a gente ia no Estância, em Jacareí, no Coleginho. E a gente Tatuapé, no Mavá. E sempre que a gente ia, cordialidade com o dono, frequentava a balada dele, ele frequentava a minha. Então o público dele era de um dia, o meu era de outro. Então não tinha esse de furar o zóio do cara, não. Então a gente fazia parcerias. E aí o pessoal da região lotava a balada. Olha que sacada. Aí você monta uma balada e fica ali sentado esperando o público chegar. Você é mais do mesmo. Você é mais do mesmo. Por isso tem balada que fala logo quando abre. Porque a pessoa acha que é só abrir uma balada bonita que vai vir gente. Não, tem todo um porquê por trás disso daí. Assim é em tudo que você imaginar. Se você não tiver a sacada de fazer algo diferente, você não atrai pessoas. Quando eu tive uma empresa de imóveis de investimento, tratava só de imóveis caros. E aí, como que você atinge esse público, sendo que tem outros fazendo a mesma coisa? Atendimento na residência. Falava, o senhor não precisa vir no escritório não, estou indo aí agora. Então a gente fazia todo um negócio, uma logística e atendia o cliente. E era muito louco. Era ali, sentado ele com o comprador, na casa. Não levava para o escritório. Porque não tinha tempo não, porque tem muito dia, tem tempo não de ficar se locomovendo não. E aí, você era o mais do mesmo? Você consegue entender como são as pequenas coisas que você tem que enxergar? Outra coisa, na advocacia. Começamos a fazer atendimento personalizado. Atendi o cliente no escritório e o WhatsApp o tempo inteiro com o cliente. Até hoje é assim. Então o cliente do escritório, ele está sendo comunicado, sai o andamento do processo, não importa o que é. A gente manda o WhatsApp. O cara fica grato com a gente. Tem um cliente que já veio de outras situações, que trouxe outras, que trouxe outras, que trouxe outras. Por quê? Porque ele se sente acolhido. Não é aquela advocacia que é de demanda, que nem sabe quem é o cliente. Nós sabemos todos os clientes pelo nome. Então, não é quantidade, é qualidade. Por isso que aqui já fala, né, que você tem que ter o quê? Qualidade. Aí o que você está fazendo? É o mais do mesmo? Aí você quer ser próspero como? Não consegue, bicho. Em todas as áreas. Expert em comportamento humano. Fiz vários estudos.
Então eu fiz fiz PNL, Programação Neurolinguística, depois eu fiz a formação em coach, depois eu fiz constelação, depois eu fiz Beck, que é um sistema de coach dentro de empresa. Eu agrego tudo dentro da mentoria, não tem como não dar certo. Aí as pessoas perguntam, caraca, Biciro, o que você faz, bicho, que você não é coach? Porque eu não sou coach, eu acho legal as ferramentas de coach, mas eu não me sinto bem, porque as técnicas do coach é muito diferente de uma mentoria. Mentoria é diferente, para quem já fez comigo sabe como é. É bate bola mesmo, e ó, porrada, faca na caveira, machado na madeira, não tem esse negócio de ficar só nas perguntas, não. Eu faço um detox. Então, por quê? Porque eu já fazia isso antes, mentoria eu sempre fiz. As pessoas queriam saber como que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Então, o mentor é aquela pessoa que vai tirar você do estado atual e vai levar para o estado desejado. Só que diferente. Então, por isso que as pessoas falam, mas você não é coach? Eu falo, não, nem posso me titular coach, porque eu não uso técnicas, todo o procedimento de uma sessão de coach. Você consegue entender? Então é diferente. Quando a pessoa chega, pronto, eu vou explicar para vocês. Eu faço mentoria para coach. Dá para entender ou não? E aí a pessoa fala, pô, que sacada da hora. Então assim, tudo que eu faço nos cursos, eu vou agregando dentro da minha mentoria. Então não tem como dar certo. Não tem como não dar certo. E quem faz fala, caraca, bicho, esse negócio é transformador. Você entendeu como é tudo pitadas de coisa que você precisa fazer? Então isso é muito importante. Outra coisa, a demanda. O seu negócio tem janela para o futuro? Vou dar um exemplo. Advocacia. Eu vou falar de advocacia porque eu sou advogado. A cada tempo que se passa, ela vai sendo espremida. Quem assistiu o filme que era puxa, agora fugiu, Indiana Jones, que ele tá dentro daquelas pirâmides, as paredes, começa a fazer isso aqui, ó. Você vai esperar ser esmagado? Acho que não. Você vai fazer o quê? Ó? Ver uma janela pro futuro e pula nela, bicho. Então assim, quando você é muito conservador, você tem um tempo limite de vida. Não adianta, uma hora vai chegar. Se você não aceita evolução, uma hora... quando eu tinha um PJE, não estou mentindo para vocês, tinha um advogado que ainda usava a máquina de escrever. E o PJE é de 2013, 2014. E eu conheci um tiozinho que ele achava um absurdo o PJE. E tem advogado até hoje que acha um absurdo as audiências online. Você consegue entender? Não evolui junto. Se você não evolui junto, você é engolido pela evolução, porque algo vai acontecer. Hoje já tem um computador da Microsoft aí que eu não vou lembrar o nome, fugiu agora. Se alguém souber, escreve aí. Gente, você não precisa mais de advogado para analisar contrato, um monte de coisa. Ele faz tudo. Tudo. A petição ele manda pronta. Então assim, por que os grandes escritórios enxugaram? Na pandemia teve um escritório grande que fez assim, ó. Por quê? Porque não precisa de tanta pessoa a mais. Aqueles estagiários, aquele monte de gente não precisa mais. Você consegue entender? Então, a janela para o futuro é o quê? É você entender, ser visionário. Enxergar o futuro e antecipar ele agora. A pandemia antecipou o futuro de 10 anos, gente, que é o marketing digital, que é algo que eu já vinha vindo desde 2018. Enquanto muitas pessoas nem sabiam o que era, eu já estava dentro, antenado e batendo pesado já, falando com um monte de pessoas. Gente, precisa estar no marketing digital, porque isso é futuro. O futuro está aqui, está comprovado. Se não fosse isso, a gente tinha ficado dentro da pandemia, tinha se matado. Gente, vocês têm noção que se não existisse isso aqui, dentro da pandemia, uma galera tinha se matado de verdade, porque ninguém consegue ficar isolado do mundo. E a gente não ficou isolado do mundo. Tinha um celular para fazer as reuniões, para falar com os amigos, para ver, não só falar, você via. A necessidade do ser humano, às vezes, é ver. Na maioria das vezes é ouvir, ou ser ouvido, mas você quer ver as pessoas. Então, olha que louco. Então você tem que ser visionário. E o que é isso? Posicionamento. Estar atento para o futuro e aplicar no presente. Porque se você não está atento ao futuro, vai acontecer algo, daqui a pouco você está andando na rua do carro dos Flintstones e carro voando em cima de você. Não rola isso aí. Ah, Ciro, mas é que eu não consigo. Então, porque você tem um mindset fixo, alta afirmação, não aceita mudanças. É normal do ser humano. Tá na sua mente isso aí. A neurociência explica. Nós temos dois tipos de mente. A mente que é a mindset fixo e o mindset de evolução. Evolução é aquela pessoa que está o tempo inteiro se posicionando. Ela não para, ela é imparável. E o fixo ele é aquela pessoa que ele acha que é só aquilo que ele tem que fazer. Então você tem que trabalhar, né, equilibrar, porque todo mundo tem os dois. Só que você às vezes está trabalhando mais um lado que o outro. É só isso que está acontecendo dentro de você. Só que você vai saber disso como? Ouvindo alguém te falando isso, porque eu mesmo não tinha ideia disso não.
que eu tinha 4 perfis, que tinha metaprogramas, que a gente é sinestésico, que a gente tem mais de 7 que são 2. Não tinha nada disso, eu queria saber que esses negócios para mim é uma cabeça e um corpo, né? Então assim, tava bom, de bom tamanho. E não é bem assim. A gente tem que estar muito antenado nas coisas que acontecem no interno. Porque se a gente não se posiciona, a gente perde o melhor da vida. E aí você fala assim, mas eu cheguei até aqui, podia ter ido muito mais longe. E aí você não foi, por quê? Porque você foi cético, você teve o mindset fixo. E não é legal. Não é legal porque você deixa coisas tão importantes passar. Você podia ser... Presta atenção, quando você entende que você pode ser nós, empresa, olha o tanto de emprego que você pode dar para alguém. Tava falando com um cara, ele não está aqui hoje, que é o Daniel. Ele mexe com venda de imóvel lá em Miami. Lá. Meu, é um grupo de cara todos envolvidos lá. Tem até os gêmeos lá que era daqui do Brasil. Só que é uma galera, não é o eu pessoa, eles estão todos em conjunto. Então, assim, os caras eles vão abrir no mercado. E cada vez eles crescem mais. Então não tem como dar certo. Agora você está sozinho, você fica batendo no outro. Não tem necessidade. Quando você une a pessoas, é para fazer o negócio crescer. Steve Jobs se juntou ao Steve Onyx para montar a Apple. E aí a Apple é o que é hoje. Vocês entenderam ou não? Quando você se conecta a pessoas, a coisa não tem como dar errado. Mas para você conseguir isso, você tem que estar com os outros fatores tudo no lugar. Senão você não vence. Você não vai para frente e não tem como. Outra coisa importante é o preço. O preço cobrado, presta atenção nisso, tá? É aquilo que vale o seu serviço mesmo? Ou você é o cliente que dita o preço? Então isso aqui eu falei no início da live aqui, ó. É muito importante você gerar valor. E o que é gerar valor? Quando você gera valor, o preço será o seu menor problema. Porque a pessoa não vai nem querer saber do preço. Estava falando esses dias, eu vendi uma mentoria lá, a pessoa nem botou o preço. Ela só falou quanto é. Só mandei lá o orçamento, tá bom. Agora tem gente que fica assim, dá pra ser por X? Não, não dá, bicho, procura outra pessoa. Puta, mas você vai perder. Tem gente que fica pensando assim, nossa, mas eu vou perder. Não vai perder não, bicho. Porque a pessoa que não te deu valor, ela não vai continuar te dando valor. Aí ela vai fazer as coisas com você, ainda vai sair falando mal de você. Você já ouviu esse ditado, né? Que quando não é pra ser, é logo no início. Porque quando você pega a pessoa, ainda vai falar mal de você. A vida é assim. Então você tem que estar, sacada. Quando você gera valor, o preço será o seu menor problema. E gerar o preço só trairá clientes. Entendeu? Quando você vai gerar um preço para o cliente, você só vai trazer gente que não tem interesse no seu trabalho. Ele só quer uma facilidade. Mas o interesse real ele não tem, porque senão ele nem reclamava do preço. Então tem gente hoje no mercado que ele cobra o preço, se você chegar lá chorando, o cara nem, ele acho que nem, ele, eu não sei, acho que nem atende se você ligar para falar de preço. Você só liga para falar assim, ó, fechado, entendeu? Não. Então, gere valor, porque assim, a maior sacada, pessoal, a maior sacada para ter a mente focada na riqueza é agir sempre de forma intencional. Então, quando você sabe o quanto que você vai transbordar, o quanto você vai modificar, o quanto você vai ajudar essa pessoa a sair do estado que ela vive para alguma outra coisa, ou sei lá, se você é um cara que você manja bem de imóvel, ou se você é um advogado que manja bem de processual, algo você vai ter de valor que você vai ter que falar, meu preço é esse. Mas não, então tá, atravessa a ponte e vai lá, bicho, sem problema. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender que a gente começa a ter trabalho de qualidade e vida de qualidade, porque eu já falei isso acho que outras vezes também, eu trabalhei numa empresa que era 3 turnos. E aí um dia os caras pararam e falaram, não é possível que essa empresa não saia desse preço, bicho, não gira o ano, não muda o número, bicho. Aí o que acontecia? Tinha um monte de porcaria rodando dentro da fábrica e quando chegava produto de valor, não tinha espaço para rodar. Não era quantidade, era qualidade. Ali eu aprendi isso. Eu falei, puta que lá merda, bicho. E olha o tempo que os caras demoraram para enxergar um negócio óbvio desse. Quantos anos a empresa não perdeu uma puta grana por causa disso? Então quando você está antenado para as coisas, você vai entender que você tem que gerar assim o valor. Então quando você vai vender um serviço, você tem que vender para aquele valor certo. Porque é melhor você ter um cliente bom do que 10 ruim. E a gente que quer encher a agenda aqui, não sei o que lá. Não é sobre encher a agenda, é sobre a sua qualidade de vida. Porque você pode ter 100 clientes ruins, como pode ter 10 bons. Esses dias eu estava fazendo o cálculo disso. Eu falei, se eu atendesse X pessoas pelo preço tal, eu teria X. Mas se eu atender X pelo preço Y, eu tenho tanto. E aí, qual que é o melhor? É melhor atender o menos.
que gera mais valor. E não tem para onde correr. Veja o Schumacher, por exemplo. Eu sempre falo sobre a vida, o quanto que vale a nossa vida, né? O cara é um puta do corredor lá de Fórmula 1, para lá, e tá, não sei como que ele, nem sei como ele tá hoje. Mas quanto que é o valor gerado pelo Schumacher na época que ele corria? Você acha que as pessoas disputavam o cara? Todo mundo que gera valor é disputado. E aí não importa o preço, é isso que eu quero que você entenda, não importa o seu preço. A pessoa quer porque você gerou valor. Então quando você gera valor, o preço não pode ser igual ao da massa, porque você vai ficar o mais do mesmo da mesma forma. O que vai te diferenciar para o público seleto é o valor. Tem gente que até queria te contratar, mas ele não contrata porque ele, puta, esse valor do cara é muito baixo, não deve ser bom não. Olha como que é a mente humana, aliás, expliquei isso para vocês. Então você tem que entender assim, meu valor é esse, então eu vou cobrar isso. Então o Schumacher é uma história muito top, que eu adoro, porque eu sempre faço essa analogia, né? Quanto que ele pagaria pela sua vida, o Schumacher? Ele é bilionário, mas quanto que ele pagaria pela sua vida? Olha o valor aí. Ele te ditando, ele podia te pagar R$1, mas ele precisando, o que você pedir, bicho. Imagina se ele pudesse fazer isso. Você chegar lá agora e falar assim, Schumacher, eu tenho uma vida, você vai voltar a ser top, zerado. Ele pagaria o dinheiro do mundo, porque para ele o mais importante era estar bem. Consegue entender como é muito louco isso? Se você entender isso, ó, sua vida vai mudar agora. Não é amanhã não, não põe nada para amanhã não, é agora. Então, ó, não pense pequeno. Não pense pequeno, pois sua vida será sempre árdua quando você pensa pequeno. Sonhe grande. Tenha metas que elas são possíveis e alcançáveis, mas sonhe grande. Porque senão você fica só no mesmo lugar. E você precisa sair do lugar. Sabe por quê? Porque essa é a história de Jesus. Jesus saiu andando por aí. E onde ele andava, levava multidões. Olha o valor gerado por Jesus. Consegue entender? Meu irmão esteve em Israel e falou, cara, eu andei de carro, porque tem uma estrada lá no deserto onde Jesus andou lá os 40 dias. Ele falou, cara, de carro é longe para arrebentar, bicho. Não sei como ele aguentou naquele calor. Olha o valor gerado. Você entendeu? Ele não foi só mais um Messias. Ele foi o cara que fez coisa que os outros Messias que surgiam não fizeram. E aí a história ficou como está. E aí? Você vai ter dúvida? Não, você pode ter até dúvida, mas que o cara foi disruptivo, foi. A gente brinca, naquela época não tinha nem internet, ele conseguiu trazer mais de 20 mil seguidores. Imagina hoje com a internet, bicho. Consegue entender como gerar valor é algo que te leva para a história? E é isso que é o mais importante. Então assim, ó, acredita em você. Você é muito mais do que você imagina. O que está impedindo você fazer o que você precisa são os seus bloqueios internos, são suas crenças. É aquela sensação que você não pode, mas você pode. Só que para você conseguir tirar isso, você precisa ter o autoconhecimento, trabalhar isso muito profundo para você atingir todos os seus sonhos. Sonhe todo dia. Se você é aquela pessoa que falou, eu nem sonho, então, cara, se preocupa, porque aí a coisa tá feia pro seu lado. Então, pessoal, amanhã, ó, às 5h60 ou 6 horas da manhã, estaremos de volta. Amanhã vai ser um tema legal, vou até falar, ó, não mire o problema, mire as oportunidades. E aí você vai entender. Acho que ao final dessa maratona aqui da mente focada na riqueza, você não vai ser mais a mesma pessoa nunca. Então não perca a semana, até sexta-feira nós vamos bater pesado nesse assunto. E eu quero que você tenha uma excelente terça-feira. E a gente se fala amanhã às 5h60. Gratidão para todos que passaram na live. Até mais.